Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de socioemocional hoje, a gente vai continuar os nossos estudos, né, sobre o sentimento raiva, tá bom? A gente vai utilizar a apostila, né? A tia passou um vídeo que era para vocês verem antes, vocês assistiram? Claro que sim, né? Quem não conseguiu acessar o vídeo, talvez seja porque os pais ainda não fizeram um cadastro lá no programa Semente. Esses vídeos são disponibilizados pelo programa Semente da própria apostila. Então, o papai que não fez ainda, a Etia Elisa mandou esse documento há um mês atrás, deve estar lá nos documentos importantes, lá no Clipe Escola. Tá? Então, faz o cadastro, porque tem quase todas as aulas vai ter um vídeo de lá. São vídeos muito importantes para nossos estudos, tá bom? Então, aqui, raiva, vamos conversar. Página 42. Aqui fala que a raiva é uma emoção quase que natural. Se vocês observarem, gente, a gente já nasce, né? Os bebês já nascem é, expressando as emoções, né? Eles não aprendem. Ah, mas como assim, tio? Eles não aprendem? Eles já nascem com expressão de alegria, expressão de tristeza, de raiva, até mesmo isso. Né? Senão, é uma pessoa que nasceu cega. Como ela iria aprender se ela não está vendo a expressão facial do outro? E ela expressa da mesma forma as expressões. Então, gente, são sentimentos naturais nossos. A gente sente mesmo, mas a gente tem que aprender a controlá-los. Como falou no vídeo lá, né? Será que a gente tem clareza dos motivos da nossa raiva? Ou às vezes a gente sente a raiva sem motivos mesmo? Às vezes é do nada que vem esse sentimento, vem uma explosão de raiva. Né? Então a gente tem que saber, a gente tem que se conhecer para poder atuar em situações onde a raiva aparece. Tá bom? Aqui fala que as explosões de raiva elas são mais comuns do que deveriam. Então a gente não deveria ter tantas explosões de raiva ou ter raiva sem motivo. Então, e isso acontece porque a gente não está controlando a nossa raiva e nossos pensamentos, porque a raiva vem dos nossos pensamentos, do que a gente está pensando. Às vezes nem é o certo que a gente está pensando, às vezes a gente está pensando totalmente errado de uma situação e gera raiva, gera descontrole. Então, nesse capítulo, a gente vai aprender a controlar as nossas raivas para evitar essas explosões de raivas que às vezes a gente tem, né, que não deveria. Continuando aqui, uma atividade bem legal, né, para a gente realizar. Normalmente as pessoas reconhecem a raiva por meio de comportamentos que sugerem descontrole, como as brigas ou os ataques de fúria. Então, a gente está acostumado a associar a raiva com brigas, ataques de fúria. Mas será que é necessário chegar ao ponto de explosão? Será que é necessário chegar ao ponto de ter que brigar, de gritar, de ter um ataque de fúria? Não, não é necessário não. Se a gente aprender a se controlar, a gente perceber que esse sementinho, essa sementinha, esse sentimento está tomando conta da gente, a gente tem algumas dicas para dar para vocês do que fazer, tá? Tá falando aqui que todo mundo sente raiva, todo mundo mesmo. Não conheço uma pessoa que não sente raiva, tá? E por motivos diferentes, tá? Às vezes o que provoca raiva em mim não é o mesmo que provoca raiva no meu colega. Sentimos um pouco de raiva de algumas coisas e muita raiva de outras coisas. Isso é normal, né? O importante é a gente compreender os diferentes níveis de raiva, saber que devemos estar atentos para os motivos que nos levam a esse sentimento. A gente descobre o motivo, a raiz do problema, a gente consegue melhorá-lo, tá? Pensar nas consequências que o desequilíbrio pode nos trazer e aprender a utilizar diferentes estratégias para amenizar o sentimento da raiva. Então, se a gente descobre o que está causando essa raiva em mim, eu consigo controlar isso, eu consigo amenizar isso. Se eu também sei as consequências dessa raiva, o que vai gerar depois? Eu vou perder uma amizade, as pessoas não vão confiar tanto em mim. Então, se eu sei a consequência disso, né? Se eu sei a raiz, o problema, sei a consequência e sei como amenizar isso, como evitar isso, a gente já consegue se controlar, né? Tudo isso com dois grandes objetivos: o equilíbrio dos sentimentos e a resolução dos problemas. Parece difícil? Você vai ver que não é. Não é difícil fazer tudo isso, tá? Vamos começar ajustando a escala da raiva. Numa escala de 0 a 10, como ela começa? Como ela termina? Coloca os sentimentos de forma que o número 1 represente
represente a raiva em seu estado mais fraco. E o número 10, a raiva em seu estado mais forte. Então, olha como é que vai ser a atividade de hoje. Essa atividade aqui da página 45 tem todas aqui, ó. Paz, mau humor, incômodo, irritação, descontrole, inquietação, fúria, descontrole total, certa tranquilidade e explosão. Então, aqui são sentimentos que a gente sente. E a gente vai colocá-los de 1 a 10. Você vai observar até as cores aqui, tá do verdinho, vai indo pro amarelo, pro alaranjado, até chegar no vermelho. E olha os desenhos. Essa estrelinha azul, olha que paz, que tranquilidade. Depois vai indo até virar uma grande explosão. Então, a gente vai colocar o 1, é o sentimento mais fraco que vai levar a gente à raiva. Então, vocês podem começar de trás para frente ou do 1 mesmo ao 10. É a escala da raiva aqui. Então, de todos esses sentimentos que a tia falou aqui, todas essas emoções, desculpa, todas essas emoções que a tia falou, qual que é o que menos, o mais fraco que leva à raiva? Com certeza, a paz. Aí você escreve aqui 1, paz. E depois, depois da paz, qual que vem? Até subir, até chegar no último, que é a grande explosão da raiva. Ou vocês podem fazer de forma contrária também. Tá? Vai dar todos os sentimentos aqui em todos os níveis de raiva. Continuando, saiba o que é. Agora pense no seu comportamento e faça uma pequena análise dos níveis da raiva apresentados na página anterior e circule. Então aqui, agora, a gente vai utilizar essa legenda aqui do A, B e C e circular esses que a gente acabou de colocar aqui, ó. A gente vai circular esses que a gente acabou de colocar na escala da raiva. Um exemplo, aqui fala para a gente circular de verde os níveis que você sequer reconhece o problema, então, que você sequer tem a raiva, né? E quando percebe que existe, não dá muita importância. Nesses casos, é melhor deixar para lá e não discordar de ninguém. Então, aqui você vai começar circulando por verde os níveis mais tranquilos, né? Que a raiva nem aparece, ou então se aparece, você ignora, tá bom? Já o amarelo, a gente vai circular os níveis em que a escala já indica que há raiva. Então, já tem um pouquinho de raiva, mas ela está sob controle, tá? Vamos dizer que é a temperatura adequada para discutir as coisas e buscar soluções. Então, no nível amarelo, você já consegue identificar a raiva, mas ela está controlada, você consegue discutir, né, conversar, tentar buscar uma solução. Né? Nesse nível, o importante é encontrar a forma certa de se expressar, com firmeza e sem agressividade. Né? Então, quando a gente está naqueles sentimentos ali do amarelo, de raiva, a gente já tem que buscar o jeito de falar. Porque vai ter uma discussão, vai ter uma conversa, só que se você fala de um jeito, já chega de um jeito tranquilo, você desarma a pessoa. Agora, se você chega com agressividade, a pessoa vai ficar nervosa e aí as coisas tendem a piorar. O C, vocês vão colocar em vermelho os níveis que você fica incapaz de pensar ou agir de forma controlada. Né? Nesses momentos, você não está preparado para conversar com outras pessoas, entrar num acordo ou solucionar um problema. Agora, de vermelho aqui em cima, onde vocês vão fazer, aqui ó, vocês vão circular, que você realmente está muito irritado, que você não consegue conversar, buscar uma solução, né? Vocês vão colocar de vermelho. Então, nesse momento, já é um momento que se você não se afastar dessa situação, você sabe que vai ter uma explosão de raiva, né? Então, quando o nível da raiva atinge a cor vermelha, o que podemos fazer? Então, pensem aí, o que vocês podem fazer? Aqui tem umas dicas na página 47. Olha lá. Sair da situação, sair mesmo, como a tia falou, dar uma volta, ver outras coisas e procurar pensar em outras coisas. Então, quando você está num ponto, numa situação que você está com muita raiva, o melhor a se fazer é sair daquele ambiente, perto daquela pessoa que você está com raiva. Né? Por quê? Porque tudo passa, né? A raiva também passa, a gente sabe disso, ninguém fica com raiva o tempo todo. Então, a gente tem que evitar ficar naquele lugar, naquele momento que está no nível vermelho, né? Respirar profundamente. Gente, como isso ajuda. Até quando vocês estão agitados, a tia fala, respira. Puxa o ar, pulmão para dentro, respira, solta com calma. Né? Isso ajuda muito, tá? Isso aí é biológico. O nosso corpo, ele se acalma com a respiração lentamente, a respiração profunda.
Dizer para você mesmo palavras que possam trazer tranquilidade, como calma, você resolve depois, ou vai ficar tudo bem. Então, a gente precisa conversar com a gente mesmo, a gente precisa nos manter calmos, né? O nosso corpo está com raiva, mas se o seu cérebro, se você consegue controlar os seus pensamentos, você se controla todo, seu corpo vai parar. Fazer por alguns momentos coisas agradáveis que possam tirar sua atenção do problema. Então, naquela hora que você saiu, você estava com muita raiva, saiu daquela situação, né? Evite ficar falando daquele problema, né? Ficar pensando naquele problema. Disperse, faça coisas que você gosta de fazer, coisas agradáveis, tá? Então, aqui algumas dicas. Se vocês tiverem outras dicas também, pode mandar pra tia. Muito importante, porque todo mundo sente raiva, os adultos também sentem, tá? Agora, essa atividade vocês vão complementar aqui. Muito simples, né? O sentimento de raiva pode surgir em diferentes situações. Quando uma pessoa fica provocando outra com brincadeiras bobas, quando alguém é acusado de algo que não fez, ou até mesmo quando uma pessoa percebe que alguém mexeu em seus objetos e sem permissão. E você? Quais são as situações que costuma ficar com raiva? Nesses casos, o que você faz para se acalmar? Então, aqui está perguntando nas situações onde vocês mais ficam em casa. Um exemplo, em casa, eu costumo ficar com raiva quando? Eu vou falar a raiva que eu fico aqui em casa. Quando eu limpo a casa e alguém suja, né? Aí eu fico com raiva. E aí eu vou escrever a situação aqui. Nesse momento, passa pela minha cabeça coisas como, né? Então, daquela situação que eu acabei de escrever, né? Passa pela minha cabeça coisas como. Aí, no caso meu, que eu fico com raiva quando sujo a minha casa, né? Acabei de limpar. Aí, o que passa na minha cabeça? Eu passo pela minha cabeça que isso é uma injustiça, porque eu gastei meu tempo limpando, né? O tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas, eu gastei limpando, organizando, e vem alguém sujo. E para me acalmar, então, no meu caso, eu coloco música, brinco com o meu cachorrinho, converso com ele. Então, converso com a pessoa, converso com a minha mãe. Então, eu faço isso para me acalmar. E vocês? Então, contem a situação de vocês, a situação da casa. E a mesma coisa na escola, né? Então, assim, na escola, vocês vão pensar na relação de vocês com a escola. Você fica com raiva quando acontece o quê? Então, escreve aí. E nesse momento, o que passa na sua cabeça? Coisas como. E para se acalmar, o que você faz? Então, preencher tudo aqui, tá bom? E por último, não são as duas não, é só a página 50 de hoje, tá? É preciso ficar atento aos principais sinais de raiva. Esse é o melhor jeito de controlá-lo. Sabendo disso, reúnam-se em duplas e discutam oralmente as seguintes questões. Vocês sempre dominam sua raiva ou ela já dominou vocês? Então, gente, a gente vai conversar. Vocês podem conversar com quem está com vocês, ajudando na tarefa, ou alguém na sua casa, tá? Seus irmãos. Então, vocês sempre dominam ou às vezes ela domina vocês? Então, isso é uma coisa muito importante a gente saber. Em que momento eu domino a raiva, em que momento a raiva me domina, né? A gente não pode deixar a raiva dominar a gente. Nós que mandamos o nosso pensamento, nas nossas reações, tá? O que pode acontecer quando a raiva não é controlada? Isso é simples de conversar, né? O que acontece? Briga, discussões, fúria, gritos. Às vezes a pessoa, no momento de raiva, fala uma coisa que ela não queria falar, né? Que ela fala sem pensar. E aí isso prejudica muito a relação dela com essa pessoa depois. Numa explosão de raiva, quem pode sair ferido? Por quê? Sempre as duas pessoas ou mais que estão envolvidas. Não é só um que sai ferido, né? É a pessoa que falou e que agrediu verbalmente, agrediu com palavras, e a pessoa que ouviu também, né? Então, sempre é os dois. Para registrar o que você aprendeu, que tal um cartaz? Então, vocês podem, meninada, nessa última questão aí da página 50, fazer em uma folha de sulfite uma frase, assim, que vocês aprenderam sobre a raiva, como controlar a raiva, ou dicas para as pessoas, ou ilustrações, ou frases, ilustrações. Vocês podem utilizar em um cartaz, não precisa ser cartaz enorme não, pode ser uma folha de sulfite, tá? Eu quero que vocês registrem o que vocês aprenderam sobre a raiva até então. Vou dar um exemplo para vocês, um cartaz que a tia faria. Escrito assim, cuidado,
Se você não conseguir dominar a sua raiva, corre o risco de deixar que ela domine você. Então, vocês pensem numa frase, tipo assim, uma frase que vai impactar, né, quem está vendo isso. Façam, ilustrem, tá? Vocês gostam de desenhar, fazer aquelas letras lindas, né? Façam, ilustrem, tira foto para ti, tá bom? Aula de socioemocional é isso hoje. Beijinhos, até mais tarde. Saudade de todos. Tchau, tchau.